E aí, pessoal, vamos aqui então dando continuidade aos estudos para o concurso de Pernambuco, da Educação de Pernambuco. Meu nome é Marconildo Viegas, eu sou professor de língua portuguesa, concurseiro, sou também coordenador pedagógico e sou técnico administrativo do estado da Paraíba. Então vamos aqui enfocar vários conteúdos e um deles vai ser a organização administrativa do Estado, a administração direta e indireta. Esse assunto é bem importante para conhecermos a organização da administração pública, como é que nós vamos nos portar diante dessa instituição. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no canal. Você assim me ajuda, me motiva a fazer mais vídeos assim. E se eu puder ajudar tirando dúvidas, posta aí nos comentários que eu vou ajudar vocês. Os vídeos vão ser curtos, vão ser leituras de textos, não vai ser aula para cursinho. Então, quem achar que vai ter dicas aqui para cursinho, não é o intuito desse momento. Existe a organização administrativa e ela, como matéria, ela é parte do direito administrativo, que vai estudar os órgãos e pessoas jurídicas que compõem essa administração, além da estrutura interna da administração pública. No Decreto-Lei 200 de 1967, ele dispõe sobre a organização da administração pública federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. Para a gente saber como é que funciona, né, todo o aparato da administração pública, nós devemos lembrar que ela tem duas faces, a descentralização e a desconcentração. Então, a administração pública ela tem esse viés, certo? Essas formas distintas que faz com que as competências constitucionais sejam cumpridas. Porque se deixar somente a cargo de um único órgão, essa administração pública ela vai ficar sobrecarregada. Por isso que ela vai ser descentralizada e desconcentrada. A análise desses dois intuitos é basilar para considerar a organização interna da administração pública. Então, assim, é coisa mais para a gente ter uma noção de como vai se portar da administração pública. Então, como administração pública, nós entendemos que é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, como educação, cultura, segurança, saúde. Então, para a educação, nós temos uma Secretaria da Educação, Ministério da Educação, com as secretarias executivas, com pessoas que trabalham lá dentro, né? Todas elas constituídas como órgãos, serviços e agentes, né? Eles sempre vão estar se referindo a um assunto, né? Cada parte da secretaria, cada parte do ministério, certo? Assim como todas as outras formas. A administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta. Então, eu pago meu imposto, os agentes públicos vão retornar esse dinheiro, essa forma de pagamento, através de prestação de serviços públicos. E daí nós temos a administração direta e a administração indireta. A administração direta é o conjunto de órgãos públicos vinculados diretamente ao chefe da esfera governamental que a integram. Não possui personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa e cujas despesas são realizadas diretamente por meio do orçamento da referida esfera. Então, a administração pública direta é aquela que está ligada ao presidente, ao governador, né, como chefe do executivo, ao prefeito. Ela é responsável pela gestão de serviços públicos executados, daí vem ser o executivo, pelas pessoas políticas via de um conjunto de órgãos que estão integrados na sua estrutura. Sua competência abarca os diversos órgãos que compõem a entidade pública por eles responsáveis. Então, como eu já falei, né, a competência da administração direta é aquela dos ministérios,
das secretarias, dos departamentos e outros que, como característica inerente da administração pública direta, não possuem personalidade jurídica, pois não podem contrair direitos e assumir obrigações. Haja vista que pertence a uma pessoa política, no caso a União, Estado, Distrito Federal e município. Então a administração pública é feita através do Executivo. A administração direta não possui capacidade postulatória, ou seja, não pode ingressar como autor ou réu em relação processual. Então, um servidor público estadual lotado na Secretaria da Fazenda que pretende interpor ação judicial pugnando o recebimento de alguma vantagem pecuniária, ele não irá propor a demanda em face da Secretaria, mas sim em desfavor do Estado, que é a pessoa política dotada de personalidade jurídica para estar no outro polo da lei. Eu, como servidor público, se for entrar na justiça contra a Secretaria da Fazenda, eu não vou estar me referindo à Secretaria da Fazenda. Eu vou estar, então, entrando na justiça contra o Estado, porque Secretaria da Fazenda é um órgão da administração pública direta. Logo, quem vai ser responsabilizado é o governo e não a secretaria, ok? A administração pública indireta. São integrantes da administração pública indireta as fundações, isso é importante, viu, que cai bastante. As fundações, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou seja, uma parte é governamental e outra parte é privada. Então, nós temos essas 4 formas de a administração indireta: fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Fora isso, não tem mais nada em relação à administração indireta. Essas 4 pessoas são criadas para prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas com o objetivo de aumentar o grau de especialidade e eficiência da prestação do serviço público. Tem característica de autônoma na parte administrativa e financeira, ou seja, a empresa pública que gere a água, a empresa pública que gera o gás, o petróleo. Então, essas empresas, elas estão ali, né, para prestar serviços públicos ou exploração de atividades econômicas, ok? O objetivo dela é aumentar o grau de especialidade e eficiência desse serviço prestado. A característica de autônoma na parte administrativa e financeira. Então, ela tem um dinheiro ali dela e ela ali vai gerindo o seu próprio dinheiro. Tá? A Petrobras, o presidente não podia interferir na demissão do presidente da Petrobras. Ele tem ali como uma empresa pública. A Petrobras ela tem então um conselho. Esse conselho ele vai estar ali se reunindo e definindo o tempo de que cada postulante ali dos cargos eles ficam. Geralmente são 2 anos. E eles não podem ser demitidos, porque o presidente não tem autoridade, aliás, em cima do presidente da Petrobras. Então, ali tem autonomia administrativa e financeira. O poder público só poderá explorar atividade econômica a título de exceção em 2 situações previstas na Constituição, no seu artigo 173. Para fazer frente a uma situação de relevante interesse coletivo, como petróleo, gás, etc., para fazer frente a uma situação de segurança nacional. Okay? O poder público não tem a obrigação de gerar lucro quando explora atividade econômica. Quando estiver atuando na atividade econômica, ele estará concorrendo em grau de igualdade com os particulares, estando sob o regime do artigo 160 da Constituição, inclusive quanto à livre concorrência. Aí é bom lembrar essa dicasinha aqui. A dica da fase. Então, fazem parte da administração pública indireta fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresa pública. Então, o nome fase, né, vamos dar essa dica de estudo, fase, é o que faz parte
da administração pública indireta. Vamos aqui para algumas questões. Vamos responder aqui algumas questões, certo? Esse é da Prefeitura do Crato, lá no Ceará, feita pelo o cargo analista de gestão, e a banca foi CEV URCA 2021. Segundo a Constituição Federal, a administração pública é classificada como direta e indireta. Qual alternativa abaixo apresenta apenas entidades da administração indireta? Nós sabemos que a administração indireta é formada pela autarquia, pela fundação pública e sociedade de economia mista, além de empresas públicas. Então a resposta certa seria a letra A. Ok? Então a letra A seria a resposta correta. E essa letra A, a gente vê que a resposta mais completa seria a letra A. Porque o Ministério Público não faz parte, e tribunais de conta também, porque eles são órgãos fiscalizadores. Existe esses outros aqui, né? O Ministério Público, prefeituras é executivo, mas Tribunal de Justiça e Ministério Público são fiscalizadores. Empresa pública, economia é sociedade anônima, e empresa privada não faz parte da administração indireta. Então, a gente sabe muito bem, né? A número 2 diz assim: sobre a administração pública, analisa as assertivas a seguir. Isso foi da Prefeitura de Jaguaribe, 2020, DIB, assistente de recursos humanos. Vamos analisar e marcar o verdadeiro, né? No finalzinho diz ali, assinala o item verdadeiro. A administração direta corresponde à prestação de serviços públicos diretamente pelo próprio Estado e seus órgãos. Correto, né? Corretíssimo. Então, ela corresponde à prestação de serviço. Você vai numa escola, a escola vai lhe dar ali a declaração, tudinho. Você vai estar ali fazendo uma prestação de serviço, né, para o público. E você representa ali o próprio Estado, né? E ali tem os órgãos, né, Secretaria de Educação e tal. Você está vinculado a esses órgãos para chegar até o Estado. A administração pública indireta é o serviço prestado por pessoa jurídica criada pelo poder público para exercer tal atividade, como nos casos das autarquias, fundações, sociedades de economia mista ou empresas públicas. Então, vamos aqui, a administração indireta tem autarquia, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá certo? Isso é um serviço prestado por pessoa jurídica criada pelo poder público. Então, lembrar da Petrobras. Foi criada pelo governo, né? É uma pessoa jurídica, então até aí tá para exercer tal atividade. Então, aqui a número 2 está correta. Na administração pública indireta ocorre a descentralização do poder público, que repassa seus serviços a outras pessoas jurídicas exclusivamente de direito público. É claro que não está certo, porque pode ser de direito público ou de direito privado. Isso é na administração indireta, economia mista, né? Então, logo nós sabemos que a resposta é a letra A, porque os itens 1 e 2 estão corretos. Vamos para a questão 3. Assistente administrativo, Quadrix, 2019, para o Conselho Regional de Educação Física. No que diz respeito à redação oficial de documentos oficiais e às noções de administração pública, julguem o item a seguir. A administração pública indireta é composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista e pelos serviços sociais. Não, serviços sociais aqui não tem nada a ver. Aqui, então, a resposta é errada. Viu? Aqui a resposta é essa, a resposta é essa. Guarda de Segurança do Sistema Prisional e BAD da Secretaria de Segurança, da Secretaria lá do Sergipe. Fazem parte da administração pública direta. Aqui, ó, direta. Aqui, ó, tem uma pegadinha. Fundações públicas direta, não. Sociedade de economia mista direta, também não. Empresas públicas direta, não. Autarquias é direta, não. Então, o único que sobra é órgãos públicos, é administração pública direta, ok? Assinala a alternativa correta.
A alternativa correta aqui, nós temos que ler, né? Uma pegadinha da VUNESP, Profissionais para Assuntos Administrativos. As sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública direta. Claro que não, certo? As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública direta e indireta. Claro que não, é só indireta. As fundações não possuem personalidade jurídica e integram a administração pública direta. Claro que não, é indireta. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e privado e integram exclusivamente a administração pública direta. As empresas públicas não são da administração pública direta. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito público e integram a administração pública indireta. Então seria essa aqui, viu? Resposta correta. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Meu novo canal para esses assuntos de concurso público é Coordenador Marconildo Viegas. O link vai estar na descrição do vídeo, ok? Você me ajuda bastante se inscrevendo no meu canal, passando para outras pessoas também. Vamos estudar com foco sempre